Boa noite, galera. Só de boa? Vamos falar agora do registro de imóveis, desse livrozinho aqui, Temas Aprofundados da Juspódio. É um livro de artigos. Quem quiser adquiri-lo, eu não sei se está à venda ainda, eu acho que esgotou, mas se deixar teu nome lá, eles vão chamar, né? Vão mandar um e-mail quando o livro chegar. Mas é um livro sobre temas, como o nome diz, né? Temas aprofundados no registro de imóveis. São vários artigos escritos por renomados aí, escritores, especialistas na área, atuantes, cartorários, enfim. Dentre os artigos, o que eu escrevi foi uma análise comparativa do PRA com a FI. E a gente vai passar aqui rapidamente para poder explicar como é que funciona, né? O que eu escrevi e como é que funciona o PRA e FI. PRA, Patrimônio Rural Afetação versus a alienação fiduciária imobiliária. Eles têm um procedimento bem similar, dada a sua execução extrajudicial. E a sua forma de garantia é um pouco diferente, mas resguarda um pouco de similitude. Então a gente vai falar primeiro aqui do AFI, Alienação Fiduciária Imobiliária, depois falar do PRA e depois falar sobre a execução de ambos. Como é que funciona? E foi assim que eu tratei no livro. Bora lá. Primeiro, o que é alienação fiduciária imobiliária? É uma forma de garantia. É uma forma que garanta o adimplemento de alguma dívida. Ela é utilizada mais ou menos nesse triângulo aqui, nesse esquema. O seguinte, temos um comprador, uma pessoa que quer comprar uma casa, temos um vendedor e temos o banco. O comprador ele precisa de dinheiro, o vendedor quer vender a casa e o banco tem esse dinheiro. Como é que funciona? O comprador pede esse empréstimo para o banco. Esse empréstimo para o banco, a gente chama, esse financiamento imobiliário, a gente chama de mútuo. É um contratozinho de mútuo. Mútuo. Com pacto adjeto de alienação fiduciária imobiliária. Que é um mútuo com alienação fiduciária imobiliária. Torci aqui para esse quadro não cair, né? Porque ele está sendo meio que suspenso aqui. Tem um mútuo com alienação fiduciária imobiliária. Esse contrato, ele foge da regra do artigo 108 do Código Civil. A transferência imobiliária de direitos reais sobre imóveis deve se dar, quando o imóvel é acima de 30 salários mínimos, que é sempre, né? Deve se dar por escritura pública. Aqui foge a regra. Esse aqui pode ser por contrato particular, por força legal. É um contrato particular com força de escritura pública. Enfim, o comprador vai ao banco, fala que quer um empréstimo para comprar uma casa, já especifica qual casa que é, isso na prática, né? Já especifica qual casa que é, o valor e explica para o banco. O banco, não, tranquilo, vou te emprestar esse dinheiro, aí o banco empresta esse dinheiro. Mas a gente vai fazer esse contrato aqui. Eu vou te emprestar o dinheiro, mas para garantir que você me paga, a gente vai fazer essa alienação fiduciária imobiliária. É uma forma de garantia de adimplemento. Caso não pague, o banco tem pelo menos essa casa para garantir. E como é que funciona? Na prática, o comprador vai lá, faz esse mútuo com o banco, né? O comprador tem que pagar, sei lá, vamos estipular aqui 10 anos. 10 anos para pagar a dívida. Enquanto isso, o vendedor, quando levar registro no registro imobiliário, a propriedade vai para o banco. O comprador fica com a posse do imóvel, mas a propriedade vai para o banco. O comprador fica pagando e vivendo no imóvel. Só que essa propriedade é um negócio chamado de propriedade resolúvel. Não é uma propriedade plena. O banco ele tem essa propriedade, mas é uma propriedade resolúvel. Isso tem dois viés. É uma garantia para o banco, né, que vai ser pago o crédito, mas também acaba sendo uma garantia para o devedor. Porque vamos supor, o patrimônio do banco é esse aqui. Essa casa aqui está no patrimônio do banco, bem aqui. Só que ela fica separada. É uma espécie de afetação patrimonial. Ela fica separada do patrimônio geral do banco. Essa parte aqui serve tão somente para esse negócio jurídico aqui. Então o banco acaba não podendo onerar essa parte aqui. Enfim, o banco tem a propriedade resolúvel. Resolúvel, não é plena. Isso quer dizer o quê? Não há o recolhimento do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O ITBI só recai quando a transferência da propriedade plena. E outra, isso aqui é uma alienação fiduciária imobiliária. O ITBI não recai sobre operações de garantia real. Então tem por esses dois viés. É a propriedade resolúvel. 2, o ITBI só não recai sobre garantias. Enfim, na prática, fica o nome do banco. Quando o comprador termina de pagar o crédito, o banco, a propriedade vai para o nome do comprador. Essa que é a alienação fiduciária. Tranquilo. A execução a gente vai ver depois
quando não há o pagamento pelo comprador. Agora aqui bora para o PRA. PRA é a lei 13.986. É nova, né, essa lei? 13.986. Deixa eu ver que saiu uma aí. 13.986. Ixi. 86, agora foi. O PRA ele é dividido em etapas. A lei divide ali em etapas, né? Primeiro tem uma etapa no cartório de registro de imóveis e depois tem uma etapa da cédula da garantia em si, né? Primeira etapa é o proprietário de uma terra rural, e é sempre terra rural, patrimônio rural em afetação, não se fala em imóvel urbano. O proprietário da terra rural vai no cartório de registro de imóveis, RI Registro de Imóveis, e fala, velho não, né? Fala, cartório, eu quero separar uma parte da terra para que futuramente ela venha se tornar a garantia de alguma dívida. Ou a terra toda. Pode ser da terra toda virar o patrimônio rural em afetação, como pode virar a parte. Vamos usar aqui como exemplo uma parte. Separou aqui uma parte da terra para poder virar patrimônio rural em afetação. Aí o registrador faz esse, mediante requerimento, com a apresentação de alguns documentos, o registrador separa essa parte aqui como afetação patrimonial rural. Até então ela não está protegida de nada, só está lá no registro de imóveis falando que é uma afetação patrimonial rural. Feita essa separação aqui da terra, ele vai no banco, primeiro passo no cartório, segundo passo no banco. Ele vai ao banco e vai pegar um empréstimo. Isso aqui ele pode se utilizar para garantir dívidas. Dívidas advindas tão somente de duas cédulas, CPR e CIR, cédula de produto rural e cédula imobiliária rural. Enquanto aqui esse empréstimo se perfaz por um contrato de mútuo, aqui se perfaz por uma cédula. Uma forma de garantir a cédula são títulos de crédito que são mais facilmente circuláveis, né? Tem o princípio da circularidade delas. Enfim, ele vai ao banco, pega o empréstimo, seja lá para que ele quer, um empréstimo rural. Ele vai ao banco, pega um empréstimo. Esse empréstimo vai ser representado nessa cédula e essa cédula vai estar vinculada ao patrimônio aqui. Esse patrimônio estará vinculado à cédula, melhor dizendo. Vai estar especificando aqui que tem esse patrimônio rural, pode ser parte dele como pode ser ele todo, vai estar especificado na cédula. A cédula também vai ter o valor da dívida e tudo, e a cédula vai ter uma coisa aqui importante, ó. Uma declaração irretratável. Declaração irretratável do proprietário de que não adimplido o crédito, o banco passa a ter a propriedade. O banco possa se valer da execução extrajudicial imobiliária, que é a mesma que a gente vai ver ali na alienação fiduciária imobiliária. Primeira etapa, vai na RI, separa o patrimônio rural em afetação. Segunda etapa, faz isso aqui. E esse patrimônio em afetação é garantia para o banco? Por quê? Por quê? Esse patrimônio, à medida ao tempo que se vincula a uma cédula, ele fica separado da massa patrimonial do devedor, assim como aqui. Então não pode recair constrições judiciais, penhora, tem algumas exceções, mas ele fica separado do patrimônio do devedor. Então se o devedor aqui do banco dever para outra pessoa também, essa outra pessoa não vai conseguir pegar esse patrimônio. Enfim, essa questão, a conceituação é simples. Patrimônio rural, afetação e alienação fiduciária imobiliária. Vamos aqui agora, não sei se esse canetão marca, eu estou achando que ele vai marcar o preto. Ixi, caiu. Mas vamos aqui falar da execução. Apagar aqui tudo. Esse quadro suspenso aqui, perigoso cair a qualquer tempo se ficar fazendo força num vetor errado, né? Força vetorial errada. Segurar aqui. Bora. Inclusive, eu acho que eu vou fazer com preto mesmo. Bora lá. A gente viu aqui como é que funciona o conceito de cada um e como é que funciona cada um. Mas agora, caso não haja o pagamento da dívida, o que ocorre? Primeiro, na alienação fiduciária, e aqui tem algumas diferenças. Tem duas diferenças, para ser mais exato. Vou fazer caneta azul, que tá falhando essa preta. Duas diferenças. Como é que funciona? Pagou, tudo tranquilo. Não pagou, o banco vai ao cartório e fala, não houve pagamento.
O cara está atrasado com o pagamento, o devedor fiduciante está atrasado. Aí o cartório vai notificar o devedor fiduciante para ele pagar. Se pagar, perfeito, volta ao ciclo normal. Se não pagar, ele chama, esse pagamento a gente chama de purgar a mora. Ele está em mora, então ele tem que ir lá purgar a mora. Não pagar, lembra que o banco tinha uma propriedade resolúvel. O banco, quando não há o pagamento, há um negócio chamado averbação da consolidação de propriedade. Averbação. Um ato de averbação da consolidação. Propriedade. Então ela deixa de ser resolúvel e passa a ser plena. Não é mais uma propriedade resolúvel, é uma propriedade plena. Propriedade plena, como a gente viu, ITBI. No primeiro caso não tinha propriedade plena, não tinha ITBI. Propriedade plena agora, ITBI. Averba, consolidação de propriedade. Grave isso aí, que esse é um ato de averbação, não de registro. Averbou, ele está com a propriedade plena? Tá, mas ele ainda tem uma condição. Ele tem que fazer 2 leilões, 2 públicos leilões. O primeiro leilão deve ter como valor o preço da casa. Vai vender a casa pelo preço da casa, o primeiro leilão. Se conseguir vender, perfeito. Vendeu ao recolhimento do ITBI de novo, né? Porque há um novo proprietário. Perfeito. Se extingue a dívida, ao repasse do valor remanescente para o devedor e tem um termo de quitação. Segundo leilão. Se não vender no primeiro, tem que fazer um segundo leilão. Segundo leilão tem como base o valor da dívida. Valor da dívida, normalmente, o valor da casa está lá em seus 500 mil, o valor da dívida em 300 mil. Não vendeu por 500 mil, vai fazer por 300 mil. Vendeu por 300 mil, mesmo procedimento aqui. Paga a dívida, se der ainda o remanescente, repassa para o antigo devedor, para ele não sair tanto no prejuízo. Termo de quitação, encerra a alienação fiduciária. Não vendeu, o banco ele não vai precisar mais fazer os leilões. Ele vai ficar com a propriedade plena no nome dele e vai vender depois da forma que ele quiser. Ele não tem que dar mais satisfação. Fim do segundo leilão, só para o cartório saber e poder dar publicidade disso, ele deve fazer uma averbação notícia no cartório, falando, ó, aqui tem o segundo leilão e o segundo leilão não teve compradores. Então ele vai no cartório, faz uma averbação notícia e fechou. Mas enfim, a casa fica no nome dele, fica plena para ele e ele não precisa mais fazer leilão, ele vende do jeito que ele quiser. E o devedor? Se o devedor já tinha pago 100 mil dos 300 mil, perdeu, já era. Vai perder os 100 mil reais. O banco sai com a casa e fechou. Não precisa dar remanescente nenhum para o devedor. A primeira diferença vai estar na averbação. A segunda diferença vai estar no leilão. Vamos aqui para o PRA. Patrimônio Rural em Afetação. O proprietário está com a casa ainda e o banco. Nesse caso aqui, o banco vai executar e o banco vai querer a casa para ele, já que não houve o pagamento da dívida. Só que aqui, o banco já tinha a propriedade da casa, só que era resolúvel. Aqui o banco não tem propriedade nenhuma. Ele tem uma declaração irretratável do proprietário que, não havendo adimplemento, pode passar a casa para ele. Mas a propriedade ainda está no nome do proprietário. Do devedor, né? Nesse caso aqui. Aí o proprietário não pagou, o banco vai no cartório e vai pedir para transferir para o nome dele. Ah, mas precisa do proprietário deixar? Não. Declaração irretratável. Então vai no banco fazer essa execução extrajudicial, que ele também é execução extrajudicial, porque não precisa ir ao judiciário, né? Vai passar para o nome dele. Por estar trocando a propriedade de nome, é um ato de registro. Claro que aqui também é TBI. TBI. Aqui é um ato de averbação, aqui é um ato de registro. Porque a propriedade ainda vai passar para o banco. Passou a propriedade para o banco, a própria lei da PRA nos remete à lei da alienação fiduciária. Tem que ter o primeiro leilão. Primeiro leilão, mesmo esquema. Valor da casa, valor do imóvel, né? Se vender, perfeito. Se não vender, segundo leilão. No segundo leilão, o valor do segundo leilão também é o valor da dívida. Mas aqui a gente tem um diferencial. Enquanto ali, após o segundo leilão, o banco podia ficar com a casa,
Aqui, após o segundo leilão, o banco não pode ficar com a casa. O valor inicial vai ser o valor da dívida, valor de leilão. Só que se não vender, por exemplo, o valor da dívida da casa do imóvel está em 500 mil, o valor da dívida é em 300 mil. Não conseguiu vender pelos 300 mil, vende pelo preço que conseguir. Por exemplo, vamos lá, conseguiu vender por 100 mil. Se vendeu por 100 mil, o banco vai pegar os 100 mil, vai vender a casa, porque ele é obrigado a vender, ele não pode ficar com a casa, e o remanescente, os 200 mil, que o devedor ainda vai estar devendo ele vai ter que cobrar judicialmente. Vira um título executivo e ele cobra judicialmente. Essa é que está a diferença. Diferença primária está registro. Aqui há a transferência da propriedade e ato de registro. Aqui não há transferência da propriedade, é uma averbação de consolidação da propriedade. Preço de registro, como vocês sabem, é bem mais caro, mas é mais caro que o preço de averbação. Segundo leilão. Aqui ele não pode ficar com o imóvel e aqui na alienação fiduciária ele pode ficar com o imóvel. Aqui ele cobra o remanescente judicialmente, na alienação fiduciária ele fica com o imóvel e vende da forma que ele quiser. Mas enfim, em suma, o artigo que eu escrevi nesse livro aqui se trata disso. Esse livro possui bastantes artigos, deixa eu até ver quantos que são. Acho que são 20. São 25 artigos. São artigos bastante interessantes. Eu acho que compensa quem tiver vontade de comprar. Quem quiser se aprofundar em PRA, tem esse livro, tem outros artigos sobre PRA também, sobre a Lei 13986. Tem alguns outros livros aí, como do professor Gentil, da coleção da Revista dos Tribunais. Mas enfim, o que tinha para falar é isso. Diferenças básicas, a conceituação de cada um e gravar. Gravar, que essas são as duas diferenças na execução extrajudicial de ambos. Mas tá certo, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, né? Que horas vocês estão vendo aí. E tamo junto.